Juntando-se a mim agora está um ex-ministro ordenado de 17 anos que abandonou sua religião, Dan Barker. Conte-me sua história, Dan. Eu era um daqueles caras, o ex-reverendo, certo? O ex-reverendo, sim. Eu era um daqueles caras que se aproximaria de você na rua e falaria sobre Jesus Cristo e te convenceria a dizer a oração do pecador. Te convenceria de que você era um pecador merecedor de condenação. Falaria sobre o amor de Jesus, leria a Bíblia para você e oraria. Com pessoas como você, com muitas pessoas. Eu era um evangelista e amava o evangelho, o chamado do ministério. E eu mudei de ideia. O que fez você mudar de ideia, Dan? Eu costumava ser um músico cristão e eu costumava viajar. Comecei como pastor associado de 3 igrejas diferentes na Califórnia. Eu nasci e fui criado no sul da Califórnia. E eu realmente me via como um evangelista, não tanto como um pregador local, que fica em um lugar só, mas como um evangelista que estava lá fora ganhando almas, trazendo pessoas para o reino. Então, eu fiz uma evangelização de 8 anos pelo país, pensando, sabe, talvez Jesus vai esperar o suficiente para nós pregarmos mais um sermão e trazer mais alguns. E nós tivemos apelos ao altar. E nós pregamos, cantamos e tive filhos pequenos. Eu dirigia um Chevy Nova amarelo pelo país. Todas as nossas coisas estavam em armazenamento. Não cobrávamos, apenas aceitávamos ofertas de amor. Por quê? Por que precisaríamos economizar dinheiro? O mundo vai acabar, sabe? Por quê? Por que se importar com qualquer coisa disso? Após algumas reuniões, se fizessem uma oferta de amor, abríamos o envelope para ver se havia dinheiro suficiente para chegar à próxima igreja. Era como se fosse esse tipo de coisa. Realmente vivendo. Vivendo pela fé, não apenas tendo fé, mas vivendo pela fé. Confiando, sabe? E eu estava tão animado. E era tão positivo, e eu orava, e eu via respostas às orações, e eu via milagres, e eu ficava arrepiado quando estava falando com Jesus e tudo mais, e na verdade eu ainda posso fazer isso agora. Como ateu eu posso voltar para algum lugar quieto e falar em línguas, e todos esses sentimentos voltam. Uau, e eu posso sentir esse tipo de figura parental, uma paz que ultrapassa o entendimento, e eu fico arrepiado. E é uma coisa bastante incrível. Tenho amigos ateus que pensam que os religiosos estão apenas fingindo. Alguns de vocês nesta sala sabem do que estou falando, não é? Vocês tiveram experiências religiosas muito reais. Eles não estão bem. Elas não apontam para nada fora da mente, mas são coisas muito poderosas que acontecem no cérebro. E eu não percebi na época, mas arrepios não eram evidências do Espírito Santo. Arrepios, você sabe o que são arrepios? São evidências da evolução, porque nossos ancestrais eram mais peludos, certo? E o pelo deles, o cabelo para controle térmico. Você já viu animais ou pássaros, sabe? Eles se arrepiam quando está frio ou para parecer maior e assustar um atacante, certo? Você já viu animais fazerem isso, então nossos ancestrais usavam isso bem. É um atavismo. É algo que herdamos, não usamos mais. Mas é uma evidência de que evoluímos de ancestrais que se arrepiavam por esses motivos. Mas na época eu pensava que arrepios eram, na verdade, uma poderosa evidência do Espírito Santo. Há um monte de pessoas que são suscetíveis e estão procurando por significado. Eu olharia para você por 1 minuto e diria, bem, me desculpe por dizer isso. Espero que não me ache intrometido, mas você está enfrentando alguns problemas sérios na vida agora, certo? Como ele sabe? E você? Você está lutando com um relacionamento pessoal agora, não está? É engraçado e constrangedor, mas funciona. Fale com as pessoas nesses tons. Eu sei como você se sente, porque eu costumava me sentir assim também. É como se você fosse um navio sem leme. Qual é o sentido da vida? Por que você está aqui? Como você toma decisões? Do que se trata tudo isso? Onde você encontra a verdadeira paz e felicidade? Mas eu era exatamente assim, e eu entendo. Sabe de uma coisa? Encontrei Jesus e ele é a resposta. Jesus muda tudo e te fará uma nova criatura se você entregar sua vida a ele. E você ficaria surpreso com quantas pessoas concordam com isso
E como poucas pessoas nesses 19 anos realmente disseram algo crítico. A mentalidade fundamentalista é um cérebro binário. É certo ou errado, bom ou mal, preto ou branco, sim ou não. Era assim que eu pensava. E é assim que os fundamentalistas de todas as religiões pensam. Para eles, não há meio termo nos pensamentos, o que pode explicar a dificuldade em conversar com essas pessoas, pois parece que você está falando um idioma estrangeiro. Bem, você sabe o que está acontecendo. A maior parte de nossas vidas é vivida na situação relativística. A maior parte de nossas vidas está na área cinzenta, o que pode ser contraproducente. E se você usar palavras assim para um fundamentalista, tem que ir de um jeito ou de outro no cérebro deles. Tem que ir, isso é ruim, ou isso é bom, nada pode ser meio bom. Quero dizer, pelo menos na mente da maneira como eu era naquela época. Então, não havia como voltar atrás, como um crente fundamentalista, esperando pela segunda vinda de Jesus. Não havia como eu simplesmente acordar uma manhã e então ir, que bobo, eu não há Deus. Como eu poderia ter sido tão estúpido o que eu estava pensando? Porque eu vivi isso, eu senti isso, eu acreditei nisso. Eu vivi pela fé e o lobo frontal do nosso cérebro é a característica mais recentemente evoluída do primata humano e, portanto, é a última coisa a terminar de se desenvolver. Não apenas surgimos, não nascemos totalmente desenvolvidos. Estamos nos desenvolvendo ao longo de nossas vidas e não nos desenvolvemos completamente até por volta dos 20 e poucos anos. O lobo frontal é a parte de você que verifica que tem a restrição moral social sobre seus instintos animais básicos. O lobo frontal é como se você finalmente estivesse crescendo, quando essa coisa finalmente amadurece. Numa ocasião, senti algo diferente em minha mente. Comecei a pensar que havia mais a aprender, que existiam pessoas com pontos de vista distintos. Os ministros que encontro não são estúpidos. Eles não são pessoas ruins, mas têm uma visão teológica diferente da minha. Eu tenho a verdade, e eles não. Eles são caras legais, e todas essas coisas estavam passando pela minha cabeça, acopladas com apenas crescendo, e o fato caramba de que Jesus não havia vindo novamente. Começou dentro de mim, de repente, essa enorme vontade de ler. Eu passei por isso. Migração e, de repente, depois de alguns anos disso, eu ainda estava pregando e ainda acreditando, mas meus sermões eram menos sobre o inferno e mais sobre o amor. Meus sermões eram menos sobre a vida após a morte e mais sobre viver esta vida. E eu estava crescendo, eu acho, e me tornando menos intransigente e absolutista sobre você vai para o inferno. E se você não for, sabe, esse tipo de coisa, para mais apenas um adulto, eu acho. E pensando o tempo todo que cada pequeno movimento que eu fiz foi o último que eu pensei. Agora finalmente cresci. Agora sei algo. Bem, finalmente aprendi, sabe? Comecei a me mover para este lado. Conforme os anos se passaram, percebi repentinamente, ao ler mais sobre ciência e filosofia. E comecei a ler, realmente ler coisas, que minha definição de Deus havia mudado. Lembro-me de dirigir nas autoestradas do sul da Califórnia, pensando sobre tudo isso, e orando e pensando sobre o cérebro humano e pensando sobre tudo, e então essa pequena voz no fundo da minha cabeça estava dizendo que não era essa voz de figura paterna. Era essa voz do Dan Barker aqui atrás dizendo: Dan, admita, algo está errado. Reconheça que há falhas em seu modo de pensar. Você não é um sabe-tudo. Você não é a pessoa que, após séculos de divisão religiosa, é o cara que descobriu tudo. Você irá anunciar ao mundo que sua teologia é a correta. Toda denominação de cristãos, todos podem abrir a Bíblia e provar para você que eles têm a interpretação correta, e os outros estão errados de alguma forma, ou até mesmo são heréticos. Todos eles podem fazer isso. Eu posso fazer isso. Posso abrir a Bíblia e dizer: leia-a com a mente e o coração abertos. Você verá a verdade do jeito que eu a vejo. Mas é claro que eles não fazem isso. Os humanos não são assim. Há várias interpretações distintas. E eu percebi que quando Paulo disse na Bíblia, Deus não é o autor da confusão. Você consegue pensar em um único livro que causou mais confusão do que a Bíblia? Realmente pense sobre isso. Cada um acredita ter a razão, divergindo entre si.
E cheguei a este ponto onde comecei a perceber. Bem, você sabe, o filho pródigo é uma parábola, e Adão e Eva são provavelmente uma metáfora. Porque agora, a partir da evolução, sabemos que não poderia ter havido um Adão e Eva. Simplesmente não poderia. É impossível. Então, tinha que ser uma metáfora. Então, se isso é verdade, talvez até mesmo Deus seja apenas uma grande figura de linguagem. Talvez Deus seja apenas uma grande metáfora. Uma maneira da raça humana contar uma parábola, uma história sobre nossa existência que nos dá significado de alguma forma moral. E eu me movi até essa borda em minha própria mente, pensando e lendo, e ainda amando minha vida cristã. E foi estranho, porque me lembro de dirigir naquelas rodovias. Essa voz está dizendo, Dan, algo está errado. Mas aqui essa voz está dizendo sim, mas estou falando com Jesus agora. Não incomode. Estou falando com Jesus. Mas você realmente está? Sim. Mas por quê? Mas parece certo. Mas todas as religiões dizem isso. Você sabe. Mas você tem certeza de que não está apenas falando consigo mesmo? Não. Por quê? Mas você sabe. E então é como esse olho que está olhando ao redor do mundo. Olhe para esses hindus. Olhe para esses muçulmanos. Olhe para esses mormons malucos. Olhe para esses... Você sabe. Olhe para estes. E então de repente esse olho foi assim. Isso foi estranho. Me tornei meu próprio experimento científico. É assustador. É realmente uma coisa assustadora quando você sabe que tem a verdade. E você sabe que é real e você sente isso. Ainda posso reproduzir esses sentimentos agora. Ainda posso sentir essa presença e conversar com esse ser que não está lá. Mas foi como uma coisa humilhante. Isso aconteceu. Foi como esperar um minuto. Eu sou o sabe-tudo, certo? O cara que tem que ter a verdade absoluta. Mas o que eu realmente sei? Pelo menos para mim. Tenho outros amigos ateus criados em ambiente religioso. Eles contam que foram rebaixados por não seguirem a fé. Eles foram tirados do cavalo alto, arrogante. Ou da ideia narcisista de que somos especialmente escolhidos, ou que um grupo de pessoas é um povo escolhido, ou que uma determinada igreja é a verdadeira igreja. Você sabe que esse tipo de pensamento, que basicamente tudo o que faz, é criar divisões em nossas sociedades. Constrói muros, cria um grupo interno e um grupo externo. Cheguei ao limite claro dessa migração. E foi no verão de 1983. E eu percebi, sabe de uma coisa? Vamos ser honestos aqui. Na verdade, não há evidências da existência de Deus. Me tornei este ateu recém-convertido. Eu li um livro de Annie Laurie Gaylor, chamado Ai das Mulheres. A Bíblia me surpreendeu com o tratamento dado às mulheres na lei. Segundo o que li, escrevi uma carta agradecendo pelo livro e contei um pouco da minha história. Ela e sua mãe fundaram a Fundação Liberdade da Religião em meados dos anos 70. Então eles pediram para eu escrever um artigo para o jornal deles. E eu escrevi, acho que foi junho de 84. Então recebi uma ligação de uma mulher de Chicago. Eu estava na Califórnia e ela era produtora de um programa com uma mulher que era apresentadora. O nome dela era Oprah Winfrey. E ela disse, vamos ter Ann Gaylor e Annie Laurie Gaylor no programa para falar sobre ateísmo no programa da Oprah Winfrey. E nós perguntamos se elas conhecem outras boas histórias e elas nos contaram sobre você. Então eu voei para Chicago. Essa foi a primeira vez que eu falei publicamente sobre ateísmo. Foi a primeira vez que eu falei publicamente diante de uma plateia hostil, porque a Oprah tinha enchido aquela plateia com fanáticos religiosos. E essa foi a primeira vez que eu conheci conscientemente outros ateus. E então eu estava assustado por todos esses diferentes motivos. Eu sempre estava apaixonado pela razão, inteligência e verdade. Eu realmente acreditava que o cristianismo tinha a verdade. Dediquei-me a isso. Quando você se tornou cristão quando era um menino pequeno? Fui criado na igreja, mas aos 15 anos, dediquei minha vida a Jesus Cristo. Aceitei o chamado de Deus para ser um ministro e evangelista. Nessa idade, saí e comecei a compartilhar. Fui ao México, às montanhas e selvas do México, para compartilhar minha fé por anos. Viajei pelos Estados Unidos da América, ficando em parques e esquinas, e contando às pessoas sobre o amor de Jesus.
Um evangelista de 15 a 17 anos, durante todo esse período. Não, eu fiz isso no terceiro ano. Eu entendo. E eu realmente não mudei. Ainda estou em busca de inteligência, razão e valores. E ainda amo a verdade. Ainda sou a mesma pessoa, o mesmo ministro que quer saber o que é real e o que é verdadeiro. E decidi que as evidências para o cristianismo não são evidências sólidas. A Bíblia é um documento não confiável, e é um documento muito pouco inspirador. E meu coração não pode aceitar o que minha mente rejeita após um estudo sério. E então, você decidiu... O quê? Lá? Não existe Deus? Bem, agora eu sou ateu, sim. Eu, pessoalmente, não tenho uma crença em Deus, que é uma definição. Você foi 17 anos e agora não acredita mais em Deus. O que isso diz sobre você? Isso significa que eu errei, cometi um engano. Eu tinha uma ilusão psicológica que minha cultura e minha família me apresentavam como verdade, a qual eu aceitei de todo o coração. E o que agora te fez chegar à conclusão de que não existe Deus? Ser ateu não significa concluir que Deus não existe, mas sim não ter fé nele. Não há evidências, não há comprovação para eu dizer que tenho fé em Deus. Pode de fato haver um Deus, mas ele está fazendo um bom trabalho se escondendo. Se ele está lá, eu o aceitaria. E você diz, bem, durante aqueles 17 anos em que você evangelizava nas ruas com tanta devoção, qual era o motivo que você usava para acreditar que Deus existia? O motivo era a minha sensação psicológica pessoal de estar em contato com uma mente superior. Eu orava diariamente e via supostas respostas às preces. Pode haver uma base científica, objetiva, para a moralidade fora do sobrenatural, fora da religião, baseada no valor da vida humana, baseada no fato de que a vida é preferível à não vida, criando uma hierarquia de sistemas de valores que não tem nada a ver com receber um édito escrito em pedra de um Deus. Eu sou livre com uma mente racional para determinar uma hierarquia de valores que me convém e que me ajuda a me proteger do que eu percebo ser. Você se sente melhor agora que rejeitou a religião em sua vida? Bem, eu estou no controle da minha própria mente agora. Eu não estou recebendo ordens de alguma mente que eu nem mesmo sei quem estava no controle antes. Eu basicamente estava vivendo uma ilusão. Eu ainda sou um ministro. Todos nós ministramos algo para isso. Mundo, mas... Eu acreditava na época que sabia o que estava fazendo, que o toque de Deus estava na minha vida, que havia recebido o chamado sagrado, uma confirmação. Eu acredito que a Bíblia falava comigo, que o Espírito Santo me ministrava e me dava direção. Eu sinceramente acreditava nisso. E a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos da minha vida cristã tinham todos esses frutos. Eu sacrifiquei, eu viajei, eu dei, eu obedeci, eu dei 110% de chance e falhou no teste.